Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver 60 Mais, um programa para seu envelhecimento, para a sua velhice e para a sua longevidade satisfatória. Hoje estamos recebendo, aqui nos nossos estúdios, o senhor Jordeval Soares de Moraes. Ele é missionário e teólogo e vem conversar com a gente sobre o envelhecimento, sobre velhice e longevidade, como é nosso essência. Não vou chamar de Jordeval, porque vai ser difícil as pessoas conciliarem, mas vou lhe chamar, como você gosta, de Moraes. Moraes, seja bem-vindo ao Saber 60 Mais. Desde já lhe agradeço pela sua participação. Eu que agradeço ao programa Saber Viver 60 Mais, ao professor Francisco Silvestre pela oportunidade, né? Agradeço também a TV Assembleia. E é uma oportunidade rica este momento também, porque a gente pode, né, não só passar um pouco da nossa experiência de vida, de estudos também, mas assim, eu acho que esse é um momento rico para todo mundo, né? Porque hoje não se fala mais de idoso em si, porque fecha. Hoje a conversa é envelhecimento, que são duas pontas que a gente tem que amarrar. São as duas pontas, que é o novinho e o velhinho, tá? Eu espero que eu esteja no meio por enquanto. Para começar, de fato, como você destacaria a sua infância como algo edificante para reverberar positivamente essa sua fase idosa? Eu dou graças a Deus, eu tive duas pessoas fundamentais na minha vida. Uma já é falecida e a outra está viva, que foi meu pai e minha mãe. A minha mãe e meu pai se caracterizaram primeiro por serem pessoas trabalhadoras. Mas o meu pai, em particular, neste sentido, e eu trago isso até hoje, sempre foi muito otimista. Sempre muito positivo. Mesmo nos momentos ruins, ele estava ali sem desistir, tá? E sem cara feia também. Eu acho que isso eu herdei dele. Já da minha mãe é essa gana de trabalhar, de fazer as coisas. Sobre sua adolescência, que valores ou experiência desta fase ajudaram a mudar a pessoa que você é como idoso hoje? Aí já tem uma outra coisa. Eu sou o mais velho da família e, como tal, eu conheci os meus avós paternos. Os maternos eu não conheci. Mas o vovô e a vovó, mãe e pai do meu pai, eu conheci. E nós tivemos a oportunidade de convivermos, de, de eles poderem me ensinar muita coisa. E essa coisa do trato, sabe? O respeito. Respeito um com o outro, essa coisa da consideração, isso veio dos meus avós, passa pelo meu pai e chega a mim. E a vivência que eu tive com esses avós Na foi, adolescência, né? essa vivência que eu tive com eles, exatamente naquele período da adolescência, que é um período que é um pouco complicado, sabe? Eu, em alguns momentos, tive que me socorrer, porque meu pai era linha dura e a minha mãe também. Então, eu ia para os braços assim, dos meus avós, que eram mais, né, flexíveis, mais carinhosos assim, nesse sentido, e me tirava da surra mesmo. A palavra é essa, surra. É por isso que você é um ativista social na defesa da pessoa idosa? Aí é uma outra história que eu acho muito bacana. A vivência com meus avós me deram consciência da necessidade de cuidar do idoso, De respeitar. tá? Mas eu fiz isso durante anos de forma desorganizada, de forma intuitiva, né? E aí eu tenho que mencionar aqui uma coisa. Vou repetir agora aqui, fazer uma declaração para o professor. É ao senhor que eu devo.
com a sua vinda para Maceió, com essa coisa da ciência gerontológica, me obrigou a ordenar, organizar aquilo que eu fazia de forma espontânea e intuitiva. A partir da sua vinda para cá, aí sim, a coisa para mim tem outra configuração. Porque aí, mesmo não tendo, né, a especialização, eu me forcei de forma autodidática para aprender princípios e um monte de outras coisas. E aí sim, foi quando a gente começou a qualificar todo esse trabalho que a gente faz, e inclusive hoje com certa, eu diria, crítica ao modelo que está aí posto de grupos de idosos, etc, etc, etc. Eu vou chamar de você também, pela intimidade que nós temos. Tranquilo. Né? Tranquilo. Você é conhecido como ativista, militante, impactante até pelas causas do idoso em Alagoas. Por que você escolheu este segmento para ter essa militância? Bem, aí tem outros fatores pessoais. Eu venho do movimento, eu sou do movimento social. Entrei no movimento social muito cedo, né? E quando surge os primeiros movimentos em relação ao idoso, é para fazer os grupos dentro das associações de moradores aqui do estado. Primeiro surge a associação de moradores e depois essas associações começam a perceber que a necessidade de fazer grupos específicos. Então surge o grupo de mulheres, grupo de mães e grupo de idosos também. É nesse momento, como líder comunitário, que eu começo a me envolver com o movimento que a gente chamava na época de terceira idade. Isso. Tá? Chamava de terceira idade. Ali começa. Só que, quando chega, já faz alguns anos que o professor está aqui, e chega dizendo, mano, tem uma ciência do envelhecimento, que estuda envelhecimento e tal, porque até aquele momento, eu confesso que a gente lutava, fazia essa luta de direito, de lutar pelos direitos da pessoa idosa, mas de forma assim, aquela coisa muito pontual e pequena. Por exemplo, é o remédio do posto de saúde, tá? É a rampa que precisa, né, com o corrimão, essas besteiras. Sempre o objeto de discussão e de debate sobre o ser idoso. Ser idoso, exatamente. Não o envelhecimento do ser idoso. Porque naquela época, algumas pessoas sabem, nós só tínhamos mesmo terceira idade. Não existia quarta idade. Como segmento, existia muitas pessoas com 85 anos, 90, 100, mas não existia o segmento. Não caracterizava ainda o segmento da quarta idade, nem quinta. O vetusto, que são pessoas de 85 anos em diante, nem o centenário. Hoje, a gente já tem de estudar essas questões todas. Não só estudar o idoso ativo, que eles estão mais localizados na terceira idade, mas sim estudar e debater e ter políticas públicas diferentes para o povo que tem mais de 85 anos, que a gente chama de vetusto, que é a quarta idade, e a quinta, que é 95, para lá. Aí, tudo bem. Mas, que determina, deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta interessante aqui para você. Na sua opinião, diante desse, vamos dizer assim, desses conceitos, dessa narrativa que eu tive agora, explicando o que você... Terceira idade, só para o nosso telespectador esclarecer mais um pouquinho, o vetusto, quarta idade, quinta idade, que existe hoje estudos, que existe hoje ações diferenciadas para isso. Eu pergunto para você, na sua opinião,
como ativista da causa idosa, é também um modo de saber viver 60 a mais. Por isso que o nome hoje a gente usa mais 60 ou 60 a mais. Porque não termina no sexagenário. Aí tem uma outra coisa que é preciso colocar daquela época, quando eu comecei. Para nós, quando encontrávamos uma pessoa de 60 ou mais, nós ficávamos boquiabertos. Achava que a pessoa tinha chegado era longevo, como nós dizemos hoje, certo? E aí, quando começa a surgir essa coisa de idade, terceira idade, não sei o que e tal, eu comecei a me interessar, como eu disse, a partir das provocações, dos ensinamentos mesmo, que na construção da Associação Nacional de Gerontologia, onde nós ficamos mais próximos, nós tínhamos a oportunidade de conversarmos e debatermos. E a partir do que o professor Silvestre passava para nós, eu comecei a me interessar do porquê de algumas coisas. Por exemplo, por que terceira idade? E aí descubro que tem um documento da ONU, tá, que divide essa fase da vida do ser humano em 3. Primeira, segunda e terceira idade. Né? E ela constrói essa coisa a partir, olha só que coisa, que foi a partir daí que eu comecei a pensar diferente algumas questões que eu via do ponto de vista político em relação ao idoso. Porque essa construção de primeira, segunda e terceira idade é econômica. Porque na visão de quem construiu aquele documento, a primeira idade não é produtiva e a terceira idade não é produtiva. Quer dizer, produtiva é só o que está no meio, ou seja... A segunda idade, jovens e adultos. Jovens e adultos, entendeu? Agora, quando isso se elastece, se estica, que vai para a quarta e quinta idade, aí é preciso que nós, aqui agora, comecemos a discutir um outro tipo de questão. E desse caso aí, eu vou novamente lhe apontar. Porque eu ando discutindo isso em alguns outros lugares, como me permite chamar também de você, como você sabe, mas você foi quem deu o pontapé inicial. Por exemplo, que é uma coisa específica, mas é de extrema importância do contexto que nós estamos, que é o emprego para a pessoa idosa. Você lembra que você começou? Como era o nome do projeto? Empregabilidade para a terceira idade. Para a terceira, época. Isso. Só que hoje a gente é questionável por que a gente fazer essa provocação. E até eu já fiz, já pedi a secretários, já pedi a parlamentares fazer uma lei. Já criei, eu fiz um cursozinho de empregabilidade alguns tempos passados, mas hoje eu tenho uma dúvida sobre essa questão. Se nós tivéssemos o que prevalece na Constituição, na fase idosa, ninguém precisava fazer um curso ou se empregar de novo, era aposentar e curtir seu processo de envelhecimento. Mas, aí volta, mas como a construção econômica, a construção financeira, não dar garantias para isso, aí se fala muito hoje, que eu já estou questionando esse assunto. Será que a gente precisa mesmo de empregabilidade ou precisamos de respeito e de garantias para a gente ter nossa fase idosa, porque nos aposentamos do emprego lá. Se a gente aposentou do emprego, ou seja, se afastou do emprego porque chegou a uma certa idade, juridicamente, você não tem mais condições de estar trabalhando, porque a coisa é bem feita, né? Vem isso, vem de muito tempo. Aposentar, que chega já perto da terceira idade, ou dentro da terceira idade. Mas aí tem uma coisa que o professor coloca sempre nas nossas conversas, que é o pé na realidade. Se nós observássemos e as autoridades, né, o poder constituído, cumprisse o que é estabelecido na Constituição Federal de 88,
certamente não precisaríamos estarmos, de fato, abordando isso. Mas qual é a realidade? Principalmente se a gente colocar aquela tradicional pirâmide, tá? Socioeconômica, onde tem elite, classe média e o povão lá embaixo. Imagine um indivíduo aposentado com 1.500 e alguma coisa, 1.510, 1.512, tá? Geralmente com a esposa, geralmente com netos, quando não tem netos e filhos dentro de casa. E ele, pelo fato de já ter experiência e tal, geralmente tem mais facilidade, ainda tem mais essa coisa, de fazer bicos e catar latinha, fazer essas coisas assim, que o povo se condói também, vai lá e ajuda e tal. Aí a pergunta que eu fico me fazendo é, esses conseguem fazer isso. Outros não têm nem espaço para isso. E a pergunta que eu faço é, não seria interessante que o Estado fizesse, de fato, uma lei e uma parcela, como é feito com os jovens aprendizes? não, e tem o outro, o deficiente, e eles não têm. Isso. Então, que fosse feito também para os idosos, tá? Agora, quer acabar com tudo isso, aí é como já discuti com o economista, e a situação seria pleno emprego, tá? E aí usaria também o outro princípio da equidade. Pleno emprego com equidade. Porque, por exemplo, o jovem com deficiência, ele tem que ser... Ele tem garantido né? uma certa porcentagem. Porque o jovem normal vai, É. ele tem, mas o deficiente é diferente. Então, encaixaria também o idoso dessa situação. Infelizmente, não é assim que pensa, porque eu tenho dito, por onde eu passo, o meu discurso é só esse. A gente precisa eliminar as duas pobrezas. A pobreza material, não só do idoso, é do povo mesmo também, e a pobreza política. Porque todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa, o professor mesmo sabe disso, que é linha de frente também de estar fazendo solicitação, de estar brigando, é muito difícil. Por quê? Porque quem está lá no poder, está estabelecido, ele vai fazer as coisas conforme a vontade dele. Nunca conforme a nossa vontade. É complicado, mas a gente chega lá. Isso tudo que você falou, é preciso ter uma flexibilidade mental, não só do idoso, para prosseguir no seu processo de envelhecimento e os desafios e implicações que esse processo traz, né? E também ele ter autonomia e independência. Não só a independência moral, mas a independência financeira, mas a independência social, a independência gerontológica. Essa independência gerontológica parte nada sobre nós sem nós. Estão se falando nisso, né, nessa frase interessante. Como observador e militante da causa idosa, o que é mais importante hoje para o idoso? Quando a gente diz idoso, está falando no coletivo, ou seja, a pessoa idosa masculina, a pessoa idosa feminina. Olha, nesse momento, se nós juntarmos o município e o Estado, existem ações que estão sendo implementadas em benefício dos idosos. Entretanto, existe uma coisa que é fundamental. Eu acredito muito nisso. É que precisamos, e aí a minha resposta talvez não seja agradável, mas é isso que eu penso. Precisamos de uma política pública efetivada, tá? E implementada com tudo que lhe diz respeito. Do que é que eu estou falando? Por exemplo, política pública de defesa de direitos da pessoa idosa do município, que existe, está regulamentada, tem a questão também do fundo. Da mesma forma, o Estado. E compete a nós militantes, irmos em busca desse conhecimento de como está sendo
trabalhado tudo isso em nível de estado e de município. E por quê? Porque quando se junta tudo isso, uma coisa que para nós militantes é fundamental, que é a busca de controle, sabe, do que está sendo feito tanto pelo município como pelo município de Maceió, como pelo estado de Alagoas, fica mais fácil da gente trabalhar quando essa lei está efetivada. Porque hoje, por exemplo, a gente tá indo para uma quarta conferência de direitos da pessoa idosa e que eu penso que o primeiro ponto de pauta deveria ter sido a política pública de direitos da pessoa idosa, que não foi colocada, pelo menos de forma explícita, certo? Todos os pontos, 10, maravilha, todos aqueles pontos. Mas, para nós, enquanto militantes, e até para o professor, enquanto estudioso, essa política, ela é primordial. E por quê? Porque junta tudo que é de ação, tudo que é de investimento do município, tanto quanto do Estado. Falo do município de Maceió, a princípio, mas de todos os municípios deveria ser. Que não tem deles aí, por exemplo, olha só, com relação à questão de fundo, quem primeiro saiu aqui foi Rio Largo, não foi aqui. Isso em 1900, eu acho, se eu não me engano, 96. Entende? Então, a gente precisa... Não, 98... 96 não, 99 mais ou menos. Então, nós precisamos correr atrás, porque a gente está meio atrasado com relação a algumas coisas. E eu acho importantíssimo, que é uma coisa que tenho pretensão de tocar. Não vou criar celeuma, nem nada. Estou lá para discutir o que até que não dá mais para mudar. Mas a primeira coisa, na minha ótica, que deveria ter sido posta ali, seria essa política, que ela já existe, e a pergunta que aqui no município, por que não está sendo implementada? Da mesma forma o Estado também, né? Porque o Estado não é também o paraíso. É preciso também colocar o dedo em algumas feridas, entendeu? E a gente precisa ter coragem. O que é que nós estamos fazendo neste momento, pelo menos as pessoas com as quais nós estamos trabalhando em relação à questão do idoso, a gente está tentando, dentro das nossas possibilidades, nos municiar com dados, com informações, tá? Para a partir daí a gente começar a ir para as ações efetivas, junto ao governo do Estado, junto aos municípios. Não só de Maceió, mas os municípios. De Você fala a gente, nós falamos sobre o militante. O idoso precisa também fazer o seu papel. Exatamente. Conte mais para a gente, que papel é esse do idoso? Aí tem que desconstruir uma coisa que está sendo posta, eu acho que de certa maneira está sendo impingida para esse idoso. Nós sabemos que no processo de envelhecimento vai se criar vulnerabilidades. Todos nós sabemos. Você, por exemplo, eu de brincadeira, quando me pergunta qual a tua idade, eu digo 17. Tá? Na verdade, tenho 64 anos e faço 65 agora em setembro. Aí a pergunta, você se vê como um garoto de 30 anos ou um velho de 60? Eu costumo dizer que eu estou não como um garoto de 30, tá? Mas um homem de 60, com todas as faculdades funcionando, autônomo, independente, certo? Agora, essa coisa de colocar o idoso, porque toda vez que fala muito de doença, sabe? E eu tenho até um parceiro, um amigo meu, que é técnico, trabalha com saúde, inteligentíssimo, tudo, mas às vezes eu me choco com ele, porque não é para falar somente da doença. Porque no meio entre, estou falando do envelhecimento, entre o novo e o velho, aqui tem o chamado idoso jovem, né? Idoso jovem aqui do meio. Que
Pode, se não estiver trabalhando, pode trabalhar, pratica esporte, faz tudo que... Voluntariado. Voluntariado, tudo, certo? Quando passa a imagem de que só está doente, só de doença, aí não estou dizendo que não é importante, mas não é esse o foco. E quando você vai para as rodas de idosos, pode observar, é falar de remédio e de doença. Pode ir. E quando não é isso, também eu faço a crítica. É para falar da dança e da viagem. E a vida em sociedade é muito maior. E aí eu volto para a minha questão de pobreza política. Porque pobreza política nada mais é do que a falta da plenitude da cidadania. Que é o ideal que nós temos e que o professor coloca, o professor Silvestre, que é essa coisa de fazer o resgate da própria Constituição, para que a gente tenha a integralidade dos nossos direitos. Se a gente não vai fazer isso, a gente vai continuar com o pires na mão, mendigando política pública em relação àquilo ou àquilo outro. Entendeu? Como você entende o papel da política nesse processo todo? E da comunidade até, no bem-estar e qualidade de vida da pessoa idosa? O que é política, para poder a gente entender isso? Num contexto muito prático, política nada mais é do que a tomada e o exercício do poder. Como é que isso funciona? Olha, nós temos uma figura que na prática não existe, que é o Estado. Você diz, o Estado existe? Não, não existe. Agora, foi convencionado e a gente aceita essas instituições que o conjunto dela é chamada de Estado. Que há um tempo atrás, que hoje inclusive faz uma divisão entre sociedade civil e o Estado. E que, na verdade, tudo antes era sociedade civil. Mas aí, como o Estado é centro de decisão política e de poder, porque lá é o seguinte, o cara diz, vamos lá, faz um projeto de lei e tal, papapá, tarará, e diz, por exemplo, que eu tenho que pagar para o Estado, todo mês, R$ 500. Eu não tenho como evitar isso, se for para a justiça, se for aprovado tal, ou pago, tá? Porque do jeito ou de outro eu vou ter esse prejuízo. Aí, qual é a função da política nesse sentido? É por isso que vou tentar me fazer entender mais uma vez, porque eu tenho falado com muita gente a respeito disso. Eu não luto mais por empoderamento da pessoa idosa. Porque a maioria dos idosos que eu conheço já são empoderados. E a pergunta que eu faço é, por que a realidade não muda? Porque falta para ele o poder. Porque quando eu empodero alguém é empoderado por causa do poder de alguém. Tá? Então, a grande pergunta é, se a sociedade, nós pudéssemos mudar a sociedade e buscasse um modelo mais antigo, onde os anciãos, eles tinham aura de sábio, era consultado, então eles tinham poder. Aquela sociedade, ela recebia uma gestão compartilhada com esses idosos. E hoje, como é que funciona? A Jerúsia de Esparta não existe, tá? Aqueles gerontos, de onde origina essa palavra gerontologia, o geronto é lá de Esparta. A pergunta é, os velhos foram apartados, mas que velhos? Aí a gente vai entrar em questões políticas mais difíceis, porque a sociedade é estratificada e há uma diferença entre envelhecer na Ponta Verde Estela Maris e envelhecer na Sururu de Capote. Quando a gente coloca os dois idosos aqui, a gente vai analisar os dois idosos, a gente vai ver que a maioria das nossas lutas é por conta daquele idoso, do idoso da Sururu de Capote. Porque do Estela Maris Ponta Verde não precisa mais disso, porque se você for lá, geralmente, vamos lá, na Assembleia mesmo aqui, tem um bocado de gente já com 60 ou mais. Aqui, lá na Câmara também, na Câmara Federal,
no No Senado. Senado. Entendeu? Então, mas a gente precisa não empoderar, mas encontrar um canal, uma passagem, uma ponte para esse idoso lá da base da pirâmide, para que ele detenha também esse poder. Essa é a luta. É difícil, é visionária, mas precisa ser feita. Moraes, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores do Saber Viver 60 mais como lição? A grande lição, como eu disse no início, fecho com o que eu disse no começo. A grande lição é ser otimista. Tem um general, tinha, né, que é da época da Segunda Guerra, general Douglas MacArthur. E alguém fala de alguma coisa de velho, não era nem idoso, velho. E ele diz que velho é aquele que não sonha. E se ainda aos 65 arredondando, eu estou na militância, é porque eu sonho com uma sociedade diferente, uma sociedade nova e com os idosos vivendo tudo que tem direito deste país. Estamos encerrando o nosso programa, lições de hoje, assim, bem edificante. Deixa as considerações finais. Nas minhas considerações, eu quero dizer isso com pouquíssimas palavras. É o seguinte, graças a Deus, o estado de Alagoas está bem servido de técnicos, gerontólogos, geronteiros, tá? E tem uma militância também muito participante, que está sempre dentro dos eventos e está sempre dentro das possibilidades de discussão sobre a questão do envelhecimento do Estado. Então, neste momento, é dizer, vamos à luta, tá? Vamos à luta, todo mundo, né? E agradecer ao professor, que ele é responsável por tudo isso, dessa realidade que a gente vive hoje. Muito obrigado. Quem diz muito obrigado pelas lições de hoje do Saber Viver 60 mais, somos nós. A você, meu querido amigo e distinto Moraes. Pessoal do Saber Viver 60 mais, muito obrigado por estar nos assistindo e até breve com o próximo programa.